Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler a partir do 1 até o 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Nós vamos pensar um pouco nesta noite, que é a primeira da lista destas 7 cartas que o Senhor Jesus Cristo mesmo, através de João, escreveu às 7 igrejas da Ásia. O Senhor Jesus Cristo, Ele escolheu estas 7 igrejas às quais Ele endereçou essas cartas. É interessante, é importante nós pensarmos no que isto significa, porque o Senhor escolheu apenas 7 de um número tão grande. Parece que já havia centenas de igrejas locais naquela época na região, e o Senhor escolheu 7, apenas 7. O número 7 fala daquilo que é completo, daquilo que é inteiro. Isto tem um significado profundo para nós também, neste assunto que vamos considerar. Porque estas 7 cartas escritas às 7 igrejas, elas vão representar a igreja do Senhor, todas as igrejas locais em todos os tempos de sua história, e especificamente a igreja do Senhor no seu sentido universal. Isto referindo-se a várias épocas, a várias ocasiões em que viveram e em que vive a igreja do Senhor. Por exemplo, nós temos aqui a igreja em Éfeso, a carta escrita a Éfeso. É uma igreja que existia no tempo, por exemplo, em que o apóstolo João está escrevendo. Portanto, é uma igreja que corresponde à era apostólica, a igreja do primeiro século. Quando nós olhamos para a próxima carta de Esmirna, nós vemos ali que esta carta caracteriza, que esta igreja caracteriza a igreja como um todo em perseguição, a igreja em perseguição. E assim por diante, vem Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Nós cremos que estamos vivendo a época de Laodiceia, a época final, a época de apostasia na igreja do Senhor, a época que antecede, a vinda do Senhor, pelo menos é o que nós cremos, e que a palavra de Deus nos mostra através dos acontecimentos, através dos sinais cumpridos, através das profecias bíblicas que estão se cumprindo.
Então, nós cremos que estamos vivendo pelas características a igreja do tempo da apostasia, a igreja morna, né? Como nós vemos em Laodiceia, caracteriza os nossos dias em que o amor se esfriou, em que o comodismo domina a igreja do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, né? Se nós tirássemos a palavra anjo, nós estamos vendo a carta sendo endereçada à igreja em Éfeso, né? A igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, e assim por diante com as 7 igrejas. Ele está escrevendo esta carta à igreja em Éfeso. E nós temos nesse primeiro versículo o Senhor Jesus, que é o escritor, não é? Através de João, ele escreveu essas cartas. Ele se identifica aqui no capítulo, no versículo 1. Ele diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O Senhor se identifica como quem está dirigindo esta carta a estas igrejas, da mesma forma como ele se apresentara a João, né, no capítulo 1. No capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos João comentando a visão que ele teve ali na ilha de Patmos. No versículo 10, João disse: eu achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E no versículo 12, João diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de couro. A descrição do Senhor Jesus Cristo, né? Na visão de João. No verso 16 ele diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O versículo 17 diz João: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Agora o versículo 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita. Então nós temos o Senhor Jesus Cristo mesmo interpretando a visão a João, não é? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E agora, então, entrando nesse capítulo 2, o Senhor se identifica dizendo: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, como João vira, né? E que anda no meio dos 7 candeeiros, ou seja, anda no meio das 7 igrejas. E vejam, irmãos, algo interessante que nós vemos para considerar nesta noite, a começar no verso 2, quando o Senhor disse: eu conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança. Conheço, na forma verbal do verbo conhecer, eu conheço. Nós vemos muito disso, não é? O Senhor dizendo: eu conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança. Conheço. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Nós vemos na palavra de Deus que diz assim: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Eu conheço o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor, entre outros atributos, né, do Senhor, outros atributos de Deus, Ele é onisciente. Eu conheço, né? E nada está escondido
aos olhos do Senhor. Isso é importante nós pensarmos, que o Senhor, a todo instante, Ele está vendo as nossas obras, porque Ele é onipresente, nosso trabalho, ou quando nós deixamos de fazer o trabalho. Ele está presente porque Ele é onipresente, Ele conhece porque Ele é onisciente. E é por isso que nós vemos na palavra do Senhor, na primeira carta aos Coríntios, por exemplo, um versículo muito citado, 1 Coríntios 15, 58, um versículo que diz assim, o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 15 e 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu conheço as tuas obras e conheço o teu trabalho, conheço o teu labor. E é com base nesse conhecimento do Senhor, né, que nós, os cristãos, Ele está falando à igreja, Ele está falando às igrejas. Nós vemos no final de cada carta o Senhor fazendo a seguinte afirmação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então Ele escolheu 7 para representar todas as igrejas locais em todas as suas épocas, e a igreja como um todo, a igreja que é a Santa Assembleia dos Santos, né? A Assembleia Universal, a igreja no seu sentido universal. Então Ele conhece, é com base no seu conhecimento que Ele vai nos julgar as nossas obras no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo. Então, é o Senhor quem nos julgará, quem julgará os crentes, julgará as obras do crente, para galardoar aqueles que são merecedores do galardão, para que sofram detrimentos, né, aqueles que não são merecedores do galardão, como diz o apóstolo Paulo aqui na carta aos Coríntios. O Senhor, Ele é onisciente, da mesma forma como Ele, no dia do julgamento do grande trono branco, Ele vai julgar as pessoas todas, né, que hão de comparecer, as pessoas não salvas, que hão de comparecer para serem julgadas e condenadas ao lago de fogo. Ele vai julgar a cada um conforme as suas obras, diz ali aqui no livro de Apocalipse, porque o Senhor, Ele conhece a vida e as obras de cada um. E quanto aos cristãos, quanto à igreja, quanto a nós, quanto àqueles que são salvos, é claro que nós não seremos julgados quanto à questão do pecado, porque nós já somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E aí diz o apóstolo Paulo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas vamos comparecer para que as nossas obras, a nossa vida aqui, seja julgada. E o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, eu conheço a tua perseverança. Às vezes nós não somos muito perseverantes. Perseverar é fazer sempre sem esmorecer, sem desanimar. E muitas vezes nós não somos tão perseverantes, mas o Senhor diz: eu conheço a tua perseverança. E agora, ainda nesse versículo, na segunda parte, nós vemos o zelo desses irmãos em Éfeso, né? Vemos o cuidado que eles tinham para com o trabalho do Senhor, as obras, o labor, né? A perseverança, o zelo deles. Olhem na última parte do versículo 2: e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Zelo para com a obra de Deus, né? Não pode suportar homens maus, não pode tolerar, né? Tem que corrigir, tem que disciplinar, tem que refutar os seus erros, enfim, tem que agir com base na palavra de Deus, os homens maus, né? E pôr à prova aqueles que se declaravam apóstolos, quando na verdade não eram. Vejam, irmãos, nesse tempo
já havia falsos apóstolos. Assim como havia falsos profetas que enganavam o povo, e como havia falsos profetas desde do Antigo Testamento, desde centenas de anos antes de Cristo, já havia falsos profetas, e era preciso que os homens de Deus os corrigissem, né? Os corrigissem, os pusessem à prova. No tempo do Senhor Jesus Cristo, no tempo dos apóstolos, havia também, assim como falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres, falsos apóstolos. Olhem o que o apóstolo Paulo fala, novamente na carta aos Coríntios, agora na segunda epístola, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, 14 e 15. 2 Coríntios 11, 13 ao 15. Assim diz a palavra de Deus, através de Paulo. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, os ministros de Satanás, né, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então veja, irmãos, como é sério, como é grave esse assunto. Ele diz a respeito de certas pessoas, ele diz: os tais são falsos apóstolos. Eles se declaravam apóstolos e não o eram. E ele diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele tem poder para isso. E não é muito que os ministros de Satanás, aqueles que são usados por Satanás, se transformem em ministros de justiça. E isto nestes dias em que vivemos, na época da igreja. Olhando para 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, vejam o que o apóstolo Paulo diz ainda. Ora, o Espírito, não é? O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Na época da igreja, nos últimos dias, nos dias em que nós vivemos. E Paulo disse: não é muito, pois, que os ministros de Satanás, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, os seus próprios ministros, se transformem em ministros de justiça. O fim deles será como as suas obras. Isso já acontecia. Isso acontece em nossos dias. E Paulo diz: os tais são obreiros fraudulentos, são falsos apóstolos. Havia no princípio da igreja. Depois de tanto tempo, nesses nossos últimos dias, nós estamos vendo aí, né, surgirem os apóstolos, os tais apóstolos, com as suas mentiras, com os seus enganos, e atraindo multidões. E a igreja em Éfeso era zelosa nesta questão. Eles colocavam à prova estes homens. E eles os achavam mentirosos. Os irmãos podiam provar que aqueles que se declaravam apóstolos eram mentirosos. E hoje nós podemos também, pela palavra do Senhor, nós podemos ver e podemos dizer que são mentirosos. Por quê? De que maneira nós podemos ter certeza? À luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. Eu estava comentando com uma pessoa ainda ontem. Estes evangelhos que pregam são evangelhos malditos. Eu estava falando com um velho pastor que eu conheço, um senhor bem de idade.
Estávamos comentando, não estávamos discutindo, não, tem uma certa boa amizade. E eu estava dizendo que estes evangelhos que eles pregam são evangelhos malditos, anátema, porque Paulo disse: se alguém vem ter convosco e vos prega outro evangelho, além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. E estes evangelhos que eles pregam não é o evangelho de Cristo. Estes evangelhos não dizem que o pecador é perdido, que se ele não se arrepender e se converter, ele vai para o inferno. Esses evangelhos não pregam a salvação da alma, mas somente coisas desta vida, o bem-estar físico, prosperidade e assim por diante. Não são o evangelho de Cristo. É por isso que nós temos, de muitas outras maneiras, provar, né, que não são, que são obreiros fraudulentos, que são falsos apóstolos. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Os ministros de Satanás podem se transformar em ministros de justiça. E esses irmãos, eles eram zelosos para com a sã doutrina, para com a palavra de Deus, para com a obra de Deus, conforme eles haviam recebido através dos servos do Senhor, principalmente de Paulo. No verso 3 nós vemos: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Tens perseverança. No versículo 1, né? No versículo 2, aliás, o Senhor Jesus destacou a perseverança desses irmãos. Eu conheço as tuas obras, o teu labor, eu conheço a tua perseverança. E aqui no verso 3, novamente ele repete: tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. Provas por causa do meu nome. Sofrimentos, angústias, tribulação por causa do nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Se me odiaram a mim, odiarão também a vós outros. Isto farão por causa do meu nome. E eles sofriam, eles suportavam as tribulações, eles suportavam as perseguições, os sofrimentos. Suportaste provas por causa do meu nome. Que declaração maravilhosa! Oxalá o Senhor pudesse dizer de cada um de nós, né? De cada um de nós: suportaste provas por causa do meu nome, por causa do nome do Senhor, não por causa da minha religião, não por causa da seita que eu criei, não por causa da minha organização religiosa, mas por causa do nome do Senhor. Suportaste provas e não te deixaste esmorecer. Perseverança. O Senhor citou, nós já comentamos por 2 vezes aqui, a perseverança que o Senhor via nestes irmãos. Não eram as provas, não eram as dificuldades que os fariam esmorecer. Hoje nós vemos muito, às vezes nós vemos pessoas, às vezes até mesmo nós, né? Quando estamos muito bem, quando estamos lá no topo do monte, nós somos gratos ao Senhor, nós dizemos que o Senhor nos abençoou. Mas quando nós estamos lá no fundo do vale, às vezes nós murmuramos, nós criticamos. Mas por que comigo, né? Por que o Senhor permite isso? Nós estamos cansados de saber que o Senhor permite porque Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Ele permite até mesmo as tribulações para aumentar a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa experiência. Não te deixaste esmorecer. Então, nesta época, o Senhor podia ver
e podia, na verdade, elogiar estes irmãos aqui em Éfeso. Mas agora, com o passar do tempo, nós vamos ver algo triste, né, que o Senhor vai comentar. No versículo 4, o Senhor disse, depois de elogiar, depois de destacar as obras daqueles irmãos, o seu trabalho, as suas obras, a sua perseverança, não te deixaste esmorecer, suportaste provas por causa do meu nome. E agora ele diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então vejam bem, primeiro, não que esses irmãos tivessem deixado a fé no Senhor, não. O próprio versículo anterior diz isso, não te deixaste esmorecer. Mas agora, o Senhor diz que eles não têm mais aquele primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Não que eles caíssem, porque todos os salvos, qualquer pessoa, em qualquer igreja local, ele está sujeito a cair. Mas aqui neste caso, não que eles tivessem tropeçado e caído, mas eles foram aos poucos se acomodando, se esfriando, e já não tinham mais, já não alimentavam mais o primeiro amor da época em que eles se converteram ao Senhor. Se nós olharmos para a carta que Paulo escreveu aos Efésios, talvez há uns 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, Paulo, ele está elogiando a igreja em Éfeso, ele está orando ao Senhor em favor desta igreja, agradecendo ao Senhor, exatamente pelo amor desses irmãos, pela sua fé no Senhor e pelo amor para com todos os santos. E o amor que os efésios tinham para com os santos revelava o amor que eles tinham para com o Senhor, obviamente. Efésios 1 e 15, nós lemos aqui, Paulo está dizendo, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Vejam aqui as provas que nós podemos ver, que nós podemos dar de que amamos o Senhor. Paulo está dizendo que ele via, ele ouviu, né? Tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. A palavra de Deus nos mostra que nós podemos provar o nosso amor para com o Senhor Jesus quando nós amamos os nossos irmãos. Se nós amamos os nossos irmãos, nós estamos provando que amamos a Deus. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, diz o apóstolo João, não pode amar a Deus a quem não vê. E isto Paulo podia ver nos crentes em Éfeso. A fé para com o Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Passaram-se os anos, e agora, talvez 30 e poucos anos depois, o Senhor tem que chamar a sua atenção. Apesar de que eles estavam firmes no Senhor, muita perseverança, não se deixaram esmorecer, não negavam o nome do Senhor, suportaram as provas. Agora, eles abandonaram o primeiro amor, né? Isto é fácil nós entendermos. Talvez aconteça conosco também. Talvez tenha acontecido. Todas as pessoas que verdadeiramente se convertem ao Senhor, que nascem de novo,
A gente vê no início, nos primeiros dias da fé da pessoa, aquele zelo para com o Senhor, aquele fervor, aquela firmeza no Senhor, aquele desejo de crescer, aquele desejo de conhecer mais. E, na verdade, isso acontece conosco. Eu me lembro de quando eu me converti ao Senhor, eu sempre me levanto cedo, até hoje 5 horas da manhã eu me levanto. Mas houve uma época, no início da minha vida cristã, que eu queria mais me aprofundar na palavra de Deus. Então eu colocava o despertador por um tempo, depois eu não aguentei, mudei para 5 horas, que é até hoje, né? Mas eu fazia com que o relógio despertasse 4 horas da manhã. Então eu chegava ali, lavava o rosto, passava um tempinho em oração, e me debruçava em cima da Bíblia, de alguns livros. Aí depois, com o cansaço, eu fui mudando, né? Mas até hoje, depois de 30 e tantos anos, né? 37 anos, está fazendo, eu levanto 5 horas, né, da manhã, costumei levantar cedo. E aquela vontade de aprender, aquela vontade de crescer. E assim acontece com todas as pessoas que verdadeiramente se convertem. Quando a pessoa diz que se converteu, às vezes faz uma profissão de fé, mas não houve assim uma mudança, né? Aquela vontade de crescer, de conhecer mais, de estar mais com o Senhor. É meio esquisito isso aí, né? Porque normalmente acontece. Mas quando o tempo vai passando, há uma tendência de nós irmos nos acomodando, sim. Há uma tendência de nós irmos nos acomodando, nos esfriando, ficando talvez mais insensíveis para com a palavra do Senhor. E é o que aconteceu com estes irmãos, quando o Senhor chama a sua atenção. Abandonaste o teu primeiro amor. Já não é mais o mesmo, embora eles estivessem firmes no Senhor e suportando provas, suportando tribulação. O escritor Tiago, ele diz no capítulo 1, no verso 12, é bom nós sabermos disso, porque nós também enfrentamos provações, enfrentamos tribulações, não na mesma medida, não com a mesma intensidade, porque hoje, graças a Deus, no Brasil nós não temos perseguição, nós não enfrentamos prisão, tortura, morte por causa da nossa fé no Senhor. Mas só passamos por provações, que muitas vezes são permitidas pelo Senhor para fortalecer a nossa fé. Tiago, ele disse: bem-aventurado o homem, no capítulo 1 e verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois, eu vou ler aqui, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado. 1 Pedro, eu gosto muito desta passagem que eu vou ler novamente, né? Eu estou sempre citando. 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, as provações, o fogo ardente que surge no meio de nós, não é algo extraordinário, mas é algo comum na vida do salvo, do crente, do cristão, daquele que nasceu de novo. Se nós formos olhar na palavra de Deus, como em Romanos capítulo 5, nós vamos ver que
é benéfico para a vida do cristão, é benéfica para a vida do cristão a provação, a angústia, a tribulação. Por quê? Porque ela fortalece a nossa vida. A cada dificuldade que nós passamos, ao final nós vamos ver e vamos concordar que o Senhor nos deu vitória, não é isso? Nós passamos às vezes por situação em que nós muitas vezes nos encontramos até no fundo do poço. Quando nós saímos daquela situação, aí nós vamos comentar, vamos agradecer a Deus porque Ele nos deu vitória. Vitória sobre as dificuldades, vitória sobre as tribulações. Isso é muito bom para fortalecer a nossa fé. Para fortalecer a nossa fé. E é por isso que eu sempre cito, quando falo sobre esse assunto, que eu li, não sei onde que eu li, há muito tempo atrás, de alguém que estava comentando e dizendo a respeito de pessoas que pedem em oração: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé. E esse escritor estava dizendo: se o Senhor for atender esta oração, Ele vai enviar tribulação para essa pessoa. Porque a tribulação, ela realmente aumenta e fortalece a nossa fé. A tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança, diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5. Então, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da glória. E ele diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Ele está mostrando que a volta ao Senhor é através do arrependimento. Assim como a salvação da alma do pecador, ela começa através do arrependimento, né? O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, ele pregava dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, pregando aos descrentes que precisavam da salvação. Mas falando aos crentes, a nós, né? Aqueles que abandonaram o seu primeiro amor, aqueles que caíram, aqueles que pecaram, né? Ele está mostrando que a volta é através do arrependimento. Arrependimento consiste no reconhecimento do pecado e no abandono do pecado. Vejam o que o Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Primeiramente, o que tinha que vir à sua mente? A lembrança de onde ele caiu. Como foi que ele caiu? Aquele filho pródigo, quando ele estava lá, naquela situação miserável, tratando de porcos, sentindo vontade de comer a comida dos porcos, ele caiu em si, diz a palavra do Senhor. Caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro? Ele caiu em si. O Senhor está dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste, né? Primeiramente, lembrar. Onde foi que eu errei? O que é que eu fiz? De que forma eu pequei? De que forma eu me afastei do Senhor? De que forma? Como foi que eu abandonei o meu primeiro amor? Lembrar. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Ele está mostrando que o verdadeiro arrependimento vai ser mostrado através das obras. Assim como a salvação pela graça de Deus, ela é mostrada, ela é provada através das nossas boas obras. As boas obras não salvam, mas elas provam a nossa fé. Da mesma forma, aquele crente, aqueles irmãos que estão caídos, eles devem primeiramente lembrar onde caíram, devem se arrepender, logicamente confessar o seu pecado ao Senhor e voltar à prática das primeiras obras. E a prática das primeiras obras, as mesmas obras que ele fazia no passado quando creu, vai provar o verdadeiro arrependimento.
Senhor, Ele tem prazer nos seus filhos. Eu vou parar por aqui. Ele tem prazer na sua igreja. Ele elogia o nosso trabalho, o nosso labor, a nossa firmeza, a nossa fé, a nossa perseverança. Ele destaca o fato de que nós suportamos provas por causa do seu nome. E nós não nos deixamos esmorecer. Mas quando nós nos afastamos dele, quando nós esfriamos o nosso amor, quando esfriamos a nossa fé, ele chama a nossa atenção. Lembra-te, volta, lembra-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Que nós possamos guardar em nossos corações. Eu teria alguma coisa mais a comentar, mas vamos parar por aqui, né? E que o Senhor nos abençoe, nos ajude para que guardemos no coração a sua palavra. Amém. Amém.